Que bom estar aqui, irmãos, e poder, nesta manhã, compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. E que a nossa alma, como cantamos, possa se satisfazer no Senhor. As crianças de 3 a 10 anos podem ir ao seu momento de escola dominical, onde estarão aprendendo a palavra do nosso Deus. E nós que ficamos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Estaremos meditando nesse texto, dentro da temática que estamos trabalhando, que é a mesa com Cristo. Meus irmãos, nós iniciamos este sermão tendo como base a mesa de Cristo. E nestes últimos domingos, nós temos acompanhado diversos momentos de Jesus, compartilhando assim uma refeição e, consequentemente, pregando e ensinando o Evangelho. Hoje, nós iremos falar da mais importante, dentre muitas outras mesas que Jesus compartilhou. Nós estamos, irmãos, diante de um momento em que a palavra ela é materializada em uma refeição. Essa refeição, relatada aqui em Lucas 22, ela é uma refeição que traz comunhão, reorienta a vida, ela nos aponta para o alvo. Passamos, irmãos, a comer na presença de Deus, celebrando a sua generosidade na criação e salvação. Eu gostaria que nós pudéssemos ler, a princípio, os versos 14 e 15 de Lucas 22. Que diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Fechemos os nossos olhos, irmãos, e oremos ao nosso Senhor mais uma vez. Pai bendito, mais uma vez nós entramos em Tua presença em oração, pedindo ao Senhor, pela Tua palavra, que ela encontre refúgio, guarida em nosso coração, que possamos, ó Deus, nesta hora entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Tanto os meus irmãos como eu, Senhor, estamos na Tua total dependência. Estamos na dependência do Teu Espírito. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor tenha misericórdia de nós. É assim que oramos, ó Deus, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Lucas, ele está nos levando em seu evangelho para uma celebração do ato central da história, a festa da Páscoa. A Páscoa era a primeira festa do calendário judaico, celebrado todos os anos, irmãos. Era a ocasião em que cada família de Israel comemorava a libertação da nação do Egito com o sacrifício de um cordeiro sem mancha.
A Páscoa era imediatamente seguida pela festa dos pães asmos e tinha uma duração de uma semana. Então, todo ano, a nação de Israel comemoraria e reencenaria a redenção de Deus por meio de uma refeição. Um comentarista nos diz que a Páscoa tornou-se a prática que definia a identidade de Israel. Era a sua educação teológica. Este momento, irmãos, representa a redenção materializada em uma refeição, para uma refeição com Deus. Por fim, para nos situarmos nesse texto, Jesus e seus discípulos, eles estavam em Jerusalém. Eles já tinham conversado sobre o sinal dos fins dos tempos, como isso se daria. E Jesus aqui, irmão, já estava sendo procurado, pois Judas já havia sido possesso em seu coração por Satanás e aceitado a oferta de entregar Jesus. Irmãos, nós seremos levados a lembrar de todas as verdades principais acerca do propósito de Deus e de sua representatividade aqui em Lucas 22. E em primeiro lugar, nós precisamos observar a preparação. Voltemos ao texto, agora para os versos 7 a 9, que diz assim: finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. O primeiro dia da festa chegou. Quinta-feira, 14 de Nissan. Era o dia em que o cordeiro pascal tinha de ser sacrificado. Era relembrado ao povo de Deus da passagem do anjo da morte sobre a casa dos israelitas no Egito, onde através do sangue eles seriam poupados. Mesmo Lucas aqui não dizendo nada sobre a aquisição do cordeiro, provavelmente, irmãos, eles já teriam providenciado. Mas o que Lucas relata aqui é que agora Pedro e João precisavam organizar o restante dos preparativos. As instruções, elas foram passadas por Jesus, e eles então passam a cair em campo, irmãos. O interessante aqui é que eles não hesitam em obedecer às ordens de Jesus. Jesus dá as diretrizes e eles vão. Essa porção, ela chama a atenção pelo fato das diretrizes dadas por Jesus, em certo sentido, são bem definidas, de modo, irmãos, que ao mesmo tempo não são. Por quê? Um comentarista nos diz que são bastante definidas, de modo que os dois homens não teriam dificuldades em encontrar o lugar onde vão celebrar a ceia. Não obstante, são bastante indefinidas, porque por um momento fica oculto o nome do dono da casa e de sua localização. E o motivo dessa indefinição era pelo fato de Judas não ter condições de saber onde Jesus estaria, senão somente à noite, o lugar que seria celebrado a Páscoa. E aí, irmãos, após essa ordenança, Jesus ele passa a dar os detalhes, dizendo nos versos 10 a 13, ele respondeu:
Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Nessa orientação de Jesus, percebemos aqui ele informando algo muito estranho na época. Ele diz que os discípulos iriam encontrar um homem carregando um pote ou um cântaro de água. Alguns historiadores, eles dizem que naquela época quem carregava a água era a mulher e não o homem. Já outros dizem que os homens, eles carregavam a água em odres, as mulheres em potes, em cântaros. Jesus diz àqueles discípulos que eles iriam encontrar um homem carregando um pote, um cântaro de água. Então eles encontram esse homem e passam a seguir para o cumprimento das demais coisas com o objetivo de preparar a Páscoa. E eles encontraram, irmãos, tudo como Jesus havia dito. É importante observarmos aqui que na festa da Páscoa e dos pães asmos, Jerusalém ficava lotada. Lotada. E estes homens encontram um homem carregando um pote. E ali eles partem para as demais orientações que o Senhor Jesus havia dito. Irmãos, lendo essa porção, o que podemos tirar de lições para nós? Falando da preparação. Primeiramente, nós devemos observar aqui a onisciência de Jesus. Ele fazia uso da onisciência que ele, como Filho de Deus, compartilhava com o Pai e com o Espírito Santo. Essa onisciência de Jesus, irmãos, nos informa que ele está soberanamente no controle de todos os acontecimentos. Que Jesus conhece todas as coisas, que todas as coisas são possíveis a ele, todas as coisas são reais, todos os eventos, que ele conhece todas as criaturas, todo o passado, todo o presente, todo o futuro. Ele conhece, meus irmãos, perfeitamente todos os pormenores da vida de todos os seres que há no céu e no inferno. Nada escapa de sua atenção, nada pode ser escondido dele, não há nada que ele esqueça. Ele é o próprio Deus onisciente, irmãos. Nós somos lembrados do que o autor aos Hebreus diz no capítulo 4, verso 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo. Não podemos nos esconder do Senhor. Ele sabe de tudo. Ele sabe quando você se assenta e quando se levanta. Sabe o que passa em sua mente. Sabe quando você está trabalhando ou descansando. Todos os teus caminhos, meus irmãos, são conhecidos dele. Até as palavras, ao chegarem à sua língua, ele já sabe. Este é Jesus.
Por isso, vendo essa ação de Jesus, nos preparativos para a Páscoa, somos motivados, irmãos, a orar mais e mais. Não há motivos para temermos que as nossas petições justas não sejam ouvidas, que as nossas lágrimas não sejam notadas por Ele. Meu querido, se você não consegue dar expressão ao anseio mais profundo de sua alma, não se preocupe, pois isso não comprometerá a sua oração. Pois como diz Isaías 65, verso 24, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Jesus, irmãos, Ele é onisciente. Nós servimos a um Deus onisciente. Uma outra lição que podemos tirar daqui é a confiança e a obediência dos discípulos de Jesus. Eles não hesitaram em seguir em frente na missão. Pedro e João estavam certos de que as palavras de Jesus eram dignas de confiança, que ele estava dizendo a verdade. Aqui nós não vemos eles se perguntando, será que isso vai dar certo? Que loucura é essa? Que Jesus está falando de encontrar um homem carregando um cântaro. Eles não questionaram Jesus. Eles apenas ouviram e foram. Apenas disseram, Senhor, como queres que façamos? Jesus deu as diretrizes e eles foram. Nós devemos ser assim como eles, irmãos. Jesus, Ele tem o caminho certo para cada um de nós. Nós precisamos entender isso, pois constantemente Jesus tem falado por meio da sua palavra a cada um de nós. E Ele diz em sua palavra que devemos confiar nele. É o que cantamos aqui, que a nossa alma se satisfaz nele, que a palavra dele é suficiente. Ele tem um caminho certo para você que nos visita aqui hoje, e que ainda não teve um encontro com ele. Preste atenção no que diz João 14, dos versos 1 ao 13, não se perturbe o coração de vocês, creiam, confiem em Deus, creiam, confiem também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Confie no Senhor. Creia nele. Todos nós devemos crer nele, meus irmãos. Temos que crer nele mais profundamente. Temos que descansar nele sem restrições. Temos que nos apegar a ele com mais firmeza. Temos que depender mais dele completamente. Sem dúvida, este pequeno grupo que iria se assentar à mesa para aquela última ceia, havia crido e aprovado a realidade de sua fé, ao desistirem de tudo por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Nós servimos, irmãos, a um Deus que é onisciente. Jesus, sendo o próprio Deus, Ele é onisciente. E temos que confiar nele, porque a sua palavra é certa. A sua palavra é verdadeira. Em segundo lugar, irmãos, vamos à mesa.
Após os preparativos, temos agora a mesa, versos 14 ao 20. Mas diz o verso 14 a 16, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Que palavra, meus irmãos, nos textos mais lindos da Escritura. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Meus irmãos, estamos agora diante da mesa da morte e da vida. Jesus aqui, podemos dizer, está em profunda emoção. É uma emoção em cumprir com a missão que foi designado. Ele sabe da sua morte, mas também sabe do amor que ele tinha pelos seus. Era um amor tão grande, irmãos, que ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. O Jesus, irmãos, sabia que seus discípulos estavam para abandoná-lo de maneira vergonhosa, em alguns momentos mais tarde. Mas isso não impediu de Jesus nutrir pensamentos amáveis, expressando assim esse grande desejo de estar com eles à mesa. Que amor, meus irmãos! Jesus, Ele nos ama. Quando penso nesse amor, não consigo entender, não consigo, irmãos, expressar, não consigo comparar com nada neste mundo. A única coisa que sei é que Ele me ama, que Ele ama você, e porque isto é graça, graça imerecida. Mas o texto também diz que essa é uma refeição que Ele jamais irá repetir neste mundo. A sua presença nesta mesa com os seus só irá acontecer quando se cumprir o reino de Deus. E um comentarista, irmãos, nos diz que ele não voltará a comê-la de novo até que seu sentido típico e simbólico se cumpra plenamente no novo céu e nova terra. Porque Jesus, Ele não participará pessoalmente deste momento aqui nesta terra. É porque, irmãos, o reino de Deus é o lugar da libertação do seu povo de todo o pecado e impiedade. É o lugar onde se cumprirá em toda a sua plenitude. Ele só irá comer novamente desta mesa no reino de Deus, porque é o lugar onde a comunhão entre Ele e os remidos será aperfeiçoada. É o que diz Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Volte para a sua Bíblia. Vejam agora os versos 17 e 18. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus agora, após expressar o seu sentimento, o seu desejo, a sua emoção de estar com seus discípulos, ele passa a distribuir os alimentos encontrados naquela mesa. É preciso que venhamos entender algo aqui. Ao redor da mesa, especificamente na Páscoa, havia todo um processo. Nós chamamos esse processo de ordem da festa da Páscoa.
E um exemplo dessa ordem era que vários cálices eram distribuídos entre os participantes, cada um com o seu significado. Ao todo eram 4 cálices compartilhados durante a refeição. Não se tem certeza de qual ordem está este cálice que Jesus dá aos discípulos. O importante, irmãos, aqui é que este cálice que Jesus passa aos discípulos era um símbolo de comunhão. À mesa deve haver comunhão. O texto nos diz que todos estavam partilhando uns com os outros. E pela segunda vez, Jesus informa aos seus amigos discípulos que não participará desta mesa, mas só no reino de Deus. Esta informação dada pela segunda vez, provavelmente levou os seus discípulos a entenderem que o fim do mistério dele estava chegando, do ministério dele estava chegando ao fim. Então, irmão, Jesus passa a institucionalizar a ceia do Senhor. A Páscoa agora passa a ser a ceia do Senhor. E aí nos versos 19 ao 20 ele diz, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, verso 20, depois da ceia, tomou o cálice da redenção, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O novo sacramento passa a substituir o antigo. Jesus passa a informar que o pão passa a ser o seu corpo e o vinho o seu sangue. Isto sendo uma representatividade do que estava prestes a acontecer. E novamente, irmãos, lendo um comentarista, ele nos diz que ao vincular historicamente, de forma íntima, a Páscoa e a ceia do Senhor, Jesus também esclareceu que o que era essencial na primeira não se perdeu na segunda. Ambas apontam para Ele, o único e todo suficiente sacrifício pelos pecados do seu povo. A Páscoa aponta para frente, a ceia aponta para trás. Tudo isso deve agora ser feito em memória dele. É por meio da ceia, agora instituída, irmãos, que todos devem lembrar de seu sacrifício e passe a amá-lo, que venham refletir sobre esse sacrifício e possam abraçá-lo pela fé. Que eles possam agora olhar para frente com uma viva esperança em seu regresso. Meus irmãos, quando nós estudamos os atributos de Deus, especificamente o seu amor, é-nos dito 3 coisas a respeito da sua natureza. Primeiro, que Deus ele é Espírito. Segundo, que Deus é luz. E terceiro, que Deus é amor. Não é simplesmente que Deus ama, mas que é o amor em si. O amor, irmãos, não é meramente um dos seus atributos, mas sim a sua própria natureza. Esse seu amor não é influenciado, ele é eterno, é soberano, é infinito, é imutável, é santo. É cheio de graça. Tudo isso, irmãos, é expressado na pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso. Jesus é o único canal através do qual flui este amor.
Percebam, quando lemos as Escrituras, passamos a perceber como fomos escolhidos em Cristo, como fomos aceitos nele, como a nossa vida está escondida nele. Assim também, irmãos, somos amados nele. Quando nada aquece o nosso coração, quando nada mais aquece o nosso coração do que a contemplação espiritual do amor de Deus, irmãos, somos erguidos fora e acima da nossa própria vida miserável. Quando isso acontece, a nossa alma, ela é renovada de contentamento. Quando passamos a refletir no amor que Deus tem por nós, tudo na nossa vida, nós passamos a observar com contentamento, com alegria. Como disse Pink, conhecer e crer no amor que Deus tem para comigo é tanto um penhor quanto um antegosto do próprio céu. Fato é, irmãos, Deus, Ele nos ama em Cristo. Ele nos ama. Deus, Ele se deleita infinitamente ao contemplar o seu povo, ao seu Filho. O amor do Senhor é a razão pela qual Ele nos renova à sua imagem. Estou dizendo isso, irmãos, é porque a minha oração é que você e eu sejamos envolvidos pelo amor de Deus em Cristo, não só nesse momento, mas todos os dias, que nós venhamos lembrar disso. E isto irá acontecer quando nós passarmos a ter uma vida de meditação em sua palavra. Quando nós nos sentirmos deprimidos, passando por apertos, devemos, irmãos, clamar pelo amor do nosso Senhor na oração e passarmos a ter segurança de que esse amor não negará nada de bom a nós. Nada. Ao se aproximar daquela mesa, Jesus desejou, antes de sofrer, comer com eles. Ao nos aproximarmos da mesa, irmãos, todos os primeiros domingos, Ele está desejando ansiosamente comer com cada um de nós novamente no reino de Deus. E mais uma vez eu me dirijo a você, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, irmãos, de acordo com a sua vontade e pela ação do Espírito Santo, fará você experimentar esse amor. Olhe para a cruz, confesse os seus pecados, se arrependa e tenha certeza que Ele foi até aquela cruz, sofreu, morreu em seu lugar. É nessa cruz que o Pai, irmãos, olha para você, por meio de Cristo, com grande compaixão e misericórdia. Por isso que temos que nos alegrar, porque o reino de Deus é boa notícia.
Que boas novas, irmão, Jesus ele traz, um reino que é um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, um reino de liberdade, um reino de vida. Satanás apresentou uma mentira no jardim, mostrando Deus como más notícias e que o homem seria mais livre sem Deus. Jesus aqui, irmãos, nos mostra que é este reino de Deus que nos tira da escravidão do pecado e nos dá liberdade santa. Tim Chester, comentando sobre esta mesa, livro este que está em nosso boletim, nos diz que o rei vem a este mundo. O juízo não recai sobre a humanidade rebelde, mas sobre o próprio rei na cruz. Jesus levou o julgamento que merecemos, para que rebeldes arrependidos pudessem experimentar a vinda de seu reino como boas novas. Nunca esqueçamos, irmãos, que ao participarmos desta mesa, a ceia do Senhor, estamos fazendo em memória do Senhor, estamos recordando a sua morte em favor dos pecadores. Ao comermos do pão, estamos recordando o corpo de Cristo, morto na cruz em favor do pecador. Quando estamos bebendo o vinho, recordamos o sangue dele derramado para fazer expiação pelos pecados dos crentes. Temos, irmãos, é que rejeitar que o pão e o vinho se transformem em carne e sangue, e que este sacramento trará algum tipo de milagre. Temos que rejeitar isso. Esta ceia é uma ordenança comemorativa que deve ser recebida por fé apenas. Por isso que devemos ter muito cuidado para que esse sacramento, que é um ato memorial, não venha se tornar um sacrifício. Para que nós venhamos, irmãos, ter comunhão com o nosso Senhor e com a sua comunidade, nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Por fim, em terceiro e último lugar, após os preparativos, e Jesus ali naquela mesa, ele estava sentado com pecadores. Com pecadores. Vejam, volte sua Bíblia aí, a sua Bíblia. Vejam o que diz os versos 21 e 23. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas é daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Jesus sempre esteve rodeado de pecadores. Este foi um dos motivos da sua vinda: andar com pecadores, servir a pecadores, dar a sua vida por pecadores. Não temos como dizer aqui o momento certo desse ato de Judas. Nenhum dos evangelistas colocam este evento em uma sequência. O importante aqui é que está sendo cumprida a profecia da traição. Isto é o que é importante. Jesus se utiliza de uma expressão de pesar sobre a vida de Judas, algo desagradável. Algo desagradável. Uma outra observação aqui que podemos trazer é que Judas soube disfarçar muito bem, ao ponto de nenhum discípulo levar suspeitas sobre ele. Ninguém olha para Judas. Ninguém desconfia dele.
Ninguém sabe que será ele. Se eles, irmãos, não desconfiaram de Judas, era porque o caminhar de Judas com Jesus, à vista deles, era um caminhar exemplar. Que coisa, hein, irmãos? Mas vamos adiante. Versos 24 a 27. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Diante dessa mesa, onde Jesus está entre eles, surge uma discussão. Lucas passa a relatar essa discussão acerca da grandeza. Sobre a disposição dos lugares, irmãos, já foi relatado aqui em outras mensagens. Mas vejam, Jesus, há poucos minutos, havia centralizado a sua atenção nas necessidades deles, demonstrando o seu grande amor de forma bastante intensa. Enquanto Jesus estava ali, em seu coração, sentindo compaixão deles, eles estavam desperdiçando tempo com a pergunta: qual de nós é o maior? Irmãos, esses pecados não tinham, ou melhor, esses pecadores, eles não tinham aprendido a lição. Por que eu digo isso? Porque Jesus já havia repreendido cada um deles sobre essa questão. Ele havia dito que isso era uma atitude egoísta. Leia depois Lucas 9, versos 46 ao 48. Ele vai falar sobre isso. E vendo aquela discussão, Jesus passa a demonstrar a cada um deles, mais uma vez, que o egoísmo era uma atitude mundana, uma atitude pagã. Jesus, ele traz à lembrança o egocentrismo dos reis dos gentios. Jesus passa a dizer a eles: vocês não serão assim. O que Jesus quer, irmãos, é que eles cultivem um espírito oposto a essa maneira de pensar, que eles venham mostrar disposição contrária a isto. O interessante é que quando vamos para o Antigo Testamento, percebemos os relatos de consideração dos idosos como dignos de honra e de serem respeitados. Mas aí, meus irmãos, aquele que pensa ser o maior, Jesus diz que se torne o de menos honra diante dos outros, que seja como um jovem. Um comentarista diz assim, que Jesus quer que o maior seja o mais jovem, o menor em honra. Ele quer que o líder seja um servidor. O próprio Senhor, Ele, sendo o anfitrião, se coloca como aquele que serve. Ele, irmãos, dá o seu exemplo. Então, chegamos nos versos 28, 29 e 30.
que nos diz o seguinte: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Jesus deu um basta na discussão e passa a dizer: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Amados, de fato, servimos a um Deus que é grande em misericórdia e ama pecadores arrependidos. Vejam, depois dos seus amigos discípulos demonstrarem vários defeitos de caráter, o Senhor traz uma palavra dessa. Jesus passa a demonstrar a cada um deles a fidelidade que eles haviam demonstrado ao longo desses 3 anos de ministério com Ele. Estes homens perseveraram, com exceção de Judas, até o fim. Mesmo sendo pecadores miseráveis, eles permaneceram com o Senhor Jesus. Como recompensa, irmão, Jesus designa um reino, um lugar de deleite que será experimentado pelos seus amigos discípulos, ou seja, o novo céu e a nova terra. Meus irmãos, à mesa de Cristo, devemos ter em mente que ela está rodeada de pecadores, pessoas imperfeitas como você e eu. Ao redor dessa mesa, há discussões, desavenças, atitudes egoístas, ingratidão e tantos outros tipos de pecados. Quem dentre nós pode dizer que não teve atitudes semelhantes? A imperfeição faz parte, irmãos, do nosso caráter, corrompido pelo pecado. Jesus, ele tem repreendido constantemente a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar e a nossa forma de agir. Somos pegos por ele, irmãos, falando mal um do outro. Somos pegos por ele, menosprezando alguns, dando mais atenção àqueles que têm algo a nos oferecer. Somos encontrados por ele, nos achando os melhores, os mais capazes, os mais espirituais, a última bolacha do pacote. Somos encontrados por ele como aqueles que só querem ser servidos. Como citei anteriormente em Lucas 9, Jesus diz: pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Nunca esqueçamos, irmãos, desta lição. Não fiquemos caçando posições de honra ao redor da mesa. Não sejamos como os fariseus que queriam honra sem serviço. Eles queriam glória sem sofrimento. Meus irmãos, nós estamos aqui para servir. Servir uns aos outros. O nosso chamado é para servir. Nós precisamos entender, assimilar, guardar isso no nosso coração. Nós não estamos aqui para fazer acepção de pessoas. Quem é melhor, quem é pior, quem tem mais, quem tem menos, quem é mais inteligente ou não. Nós estamos aqui, irmãos, para servir. Servir ao Senhor e, consequentemente, uns aos outros.
Mas olhe, se você tem agido assim, se esses pecados têm estado presentes em sua caminhada, se arrependa. E saia daqui sabendo que o Deus de grande misericórdia, que lhe chamou e que está sentado nesta mesa, lhe perdoará e fará com que você venha experimentar a glória do seu banquete eterno. Se você está seguindo o caminho da cruz, você experimentará a glória da ressurreição. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Ele veio para servir. Você foi chamado para servir. E nada mais. Outra lição que podemos tirar aqui é respondendo à pergunta: como está a nossa fidelidade ao Senhor? A infidelidade, irmãos, é um dos pecados mais proeminentes em nossa geração. Basicamente, a palavra de um homem não é mais a sua fiança. Tanto nos negócios, na família, no relacionamento e até na igreja. A palavra não é mais a sua fiança. A infidelidade tem corrido para todos os lados, e isso passa a mostrar o nível de fidelidade que estamos tendo para com o Senhor. Baixo, muito baixo. E quantas maneiras temos sido infiéis a Cristo, à luz e aos privilégios que Deus tem nos concedido, irmãos. Jesus, ele olhou para aqueles seus amigos discípulos e viu ali pecadores miseráveis. Mas Jesus viu ali corações arrependidos, vidas que deixaram tudo para segui-lo. É óbvio, irmãos, que Jesus não prometeu o seu reino por causa da fidelidade dos seus amigos discípulos, de forma nenhuma. A promessa se baseia na sua própria fidelidade a Ele mesmo. Essa é a qualidade, essa qualidade é essencial a seu ser. Como diz Paulo a Timóteo, em sua segunda carta, capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A nossa fidelidade a Ele, irmãos, deve ser em resposta a tudo que Ele tem feito e prometido a nós. Ele é fiel na preservação do seu povo. Ele é fiel na disciplina ministrada ao seu povo. Ele é fiel na glorificação do seu povo. Isso, irmãos, nos move a lutarmos contra a nossa carne e pecados e desejarmos a ter uma vida de fidelidade a Deus. Pois Ele disse: eu lhe designo um reino, assim como o meu Pai o designou a mim. Meus amados irmãos, diante do que vimos, nós fomos levados de todas as verdades principais acerca do propósito de Deus e sua representatividade. Esta mesa é um chamado a nós, onde passamos a ver o agir de Deus de acordo com a sua aliança. Nos perdoar, nos aceitar e nos receber na sua mesa por meio da obra consumada de Cristo.
Esta mesa declara a morte de Jesus, não apenas no simbolismo do pão e do vinho, mas na comunidade criada pela cruz. Esta ordenança de Jesus, em participarmos do pão e vinho, forma uma refeição que nos une, irmãos, como comunidade. Ela nos leva a entender que a família que come unida, permanece unida. Esta mesa nos leva a entender que dependemos do Senhor, somente dEle. A nossa comunhão, meus irmãos, depende dEle. Não somos autossustentáveis. É Ele, somente Ele que nos sustenta. Se não for Ele, nada disso adianta. Esta mesa nos lembra que dependemos da sua graça, somente da sua graça. Não devemos ser só observadores, irmãos, dessa mesa da comunhão. Temos que ser participantes. Não devemos ficar distantes. Claro que a nossa salvação não depende da participação na ceia do Senhor, mas é algo que a comunhão e a participação nela se torna, irmãos, uma realidade para nós. Que a salvação se torna uma realidade para nós. Ao chegarmos juntos, passamos a representar nossa união com Jesus, que os nossos pecados são perdoados, que somos justificados e adotados por Ele. Por fim, irmãos, ao participarmos desta mesa em comunidade, nós estaremos sendo a cada dia forjados por Ele. Participar desta mesa, estaremos aprendendo e reaprendendo o nosso papel. Seremos lembrados que a nossa vida deve estar sempre centrada na cruz de Cristo. Em sua mesa, irmãos, como pecadores que somos, pela fé, nos aproximemos e comamos do pão e bebamos do cálice, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a sua graça esteja sempre sobre nós. Curve sua cabeça nesse momento, faça a sua oração ao Senhor. Coloque a sua vida diante dEle. Se o que você ouviu nesta hora tem sentido para você, coloque isso diante de Deus. Clame a Ele. E se aproxime de sua mesa.